Martins Ferreira. Em 1950 chegou a Santarém no desempenho da sua atividade profissional. Percorreu a cidade e resolveu estabelecer-se aqui definitivamente. Depressa a tornou a sua civitas mata e aqui constituiu família. Aqui lhe nasceram 2 filhos e aqui um morreu jovem. Naturalizou-se escalaritano pela ordem dos afetos. Santarém é a sua cidade. Em 1951, a convite de Mário de Castro, integrou o corpo de professores do Ateneu Comercial de Santarém, onde ministrou francês e, por vezes, História. Em 1960, já colaborava com o Círculo Cultural Escalaritano, afirmando Luísa Barbosa que os cursos práticos de francês, especiais para alunos do liceu e da escola comercial, e aperfeiçoamento de civilização francesa, a Aliança Française, prolongaram-se no tempo sob a direção de Luís Eugênio Ferreira, sendo que colaborava com a biblioteca, a NUI Filatelex e outras atividades da direção. Passaram-se 2 gerações de jovens que guarda com carinho na sua memória. Permaneceu no Ateneu até à inauguração da Escola Comercial e Industrial de Santarém, a cujo corpo docente pertenceu. Aí, lecionou os primeiros anos do curso de secretariado, onde ensinou literatura e comunicação empresarial. Foi professor do Colégio de Santa Margarida. Assumiu o cargo de professor agregado da Aliança Française, tendo conseguido uma bolsa do governo francês para um estágio de pedagogia em Paris, sob direção da Sorbonne. Trouxe a Santarém os primeiros prémios do Conservatório de Paris, realizando as sessões no Teatro Rosa da Bastet. Foi diretor do FAOS, Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis, tendo subsidiado muitos grupos de teatro e amadores. E foi jurado do júri de teatro da CGTP, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses. Foi também colaborador do Cineclube de Santarém, onde documentou vários filmes. Quanto a atividades literárias, em 1952 publicou o seu primeiro livro, Sombra do Mundo, neorrealista. 1958, participação no boletim do Círculo Cultural Escalaritano, que saiu em junho, com o texto A Propósito de Bibliotecas. Depois, seguiu-se a publicação de História da Literatura Americana, Walt Whitman, As Greves de 1917 e outras edições. Em 2006, escreve Um Certo Olhar pela Filatelia, obra publicada em e-book, onde reflete 30 anos de atividade filatélica e de cuja nota introdutória respigamos o seguinte excerto. Defendo que o selo, para lá da sua função postal, funcionou como um dos elementos fundamentais na afirmação da soberania dos Estados modernos e são abundantes os exemplos que ilustram essa ideia. Não podemos ignorar hoje quanto a filatelia representa como um meio de aproximação e relacionamento entre as pessoas, vencendo as diferenças que porventura nos separam no tocante à raça, religião ou credo político. Com cariz local, escreveu e publicou Memórias da Cidade. Memórias da Cidade que fixam um pouco a história e personagens de Santarém. Escreveu também o ensaio antropológico sobre Amiais de Baixo e, mais recentemente, Plano B do 25 de Abril, uma ficção sobre a ocupação da cidade. Foi colaborador em diversos jornais, Vértice de Coimbra, Jornal Sul do Brasil e Jornal Magazine da Caminho, onde publicou um artigo sobre a Praça dos Homens, que funcionava no Jardim das Amoreiras e que lhe deu muitos amargos de boca com a censura. Espírito vivo, detentor de uma escrita rica onde a ironia desponta com naturalidade,
como é nítido neste excerto de uma crónica sua no jornal do Ribatejo. Jornal O Ribatejo. E diz a crónica: tudo o que vem do Brasil me surpreende. De há muito tempo. Foram os primeiros livros de Jorge Amado, a que juntei os poetas Manuel Bandeira, Carlos Drummond, Castro Alves, os espetáculos do Vinícius de Moraes, o teatro com Jorge de Camargo, depois veio a sua música, de seguida vieram as surpresas do futebol. Tudo o que vem do Brasil me surpreende. Até a forma como fazem política. Estou a referir-me ao grande Tiririca, com lugar assegurado como senador, e muito bem. É surpresa? Assim, tanto que nós por cá também temos os nossos Tiriricas. Só que não se vestem de palhaços, mas o nível do discurso e o nível mental, sem ofender o tiririca brasileiro, aproximam-se muito. Após o 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas foi buscá-lo à escola para o empossar na Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Santarém. Aí permaneceu bastante tempo, tendo organizado os velhos documentos históricos, até então empilhados no sótão. Selecionou então os documentos e organizou uma exposição documental patrocinada pela Fundação Carlos Gulbenkian. No exercício dessas funções autárquicas, escreveu vários ofícios a chamar a atenção para o estado de degradação em que se encontrava o Palácio Brancão de Freire, onde chovia sobre os quadros de José Filómenos. Graças às suas diligências, o Palácio Biblioteca Municipal viria finalmente a ser beneficiado com importantes obras de requalificação que o recuperaram. Em 1985, passou profissionalmente a técnico especialista de formação, tendo sido colocado no Centro de Formação de Coimbra, onde sentiu saudades da sua civis mater, até à sua aposentação. Continua a escrever no jornal do Ribatejo, onde já publicou mais de uma centena de crónicas, e vai continuar porque nós precisamos de